Olá, empreendedores e entusiastas do progresso. Obrigada por compartilhar, por acompanhar a gente em mais um episódio do podcast Negócio de Sucesso. Eu sou Maria Gal, sou anfitriã nessa jornada de troca de ideias sobre negócios. Hoje, com 2 convidados escolhidos especialmente para enriquecer um dos 8 episódios que viveremos juntos. Gestão de negócios, tecnologia, empreendedorismo feminino, educação financeira, empreendedorismo social, marketing digital, meio ambiente e networking. Esse é um dos episódios, gente, que eu estava ansiosa para trazer para vocês aqui, junto com a GetNet, tá? O tema de hoje é empreendedorismo e tecnologia, olha. E com certeza essa troca de ideias vai trazer insights que vão mudar o seu jogo nos negócios. Então, antes de apresentar para vocês os nossos convidados do dia, já deixa aqui o seu comentário, compartilhe com a sua rede, a nossa hashtag Negócio de Sucesso. E para garantir que você não perca mais nenhum episódio, se inscreva agora mesmo. A gente quer saber o que vocês estão achando, quais são as expectativas e quais foram os aprendizados que vocês tiveram com os temas que a gente já trouxe por aqui. Tá? E para falar sobre o tema de hoje, a gente selecionou à risca nossos convidados aqui, tá? Eu gostaria, por favor, que vocês se apresentassem. Pode começar, Isabela? Sim. Ou Bela, chamar de Bela, tá? Ok. Prazer estar aqui, Gal. Muito prazer estar podendo participar e passando um pouco do conhecimento que eu tenho para todos. O meu nome é Isabela Barkauskas. Eu sou fundadora da empresa Pijama Online. É um e-commerce que vende pijamas pela internet. Ai, fala mais, gente. Fala mais de você. Então, nós somos nós fomos assim, pioneiros dentro desse ramo de pijamas para vender online. Tanto que a loja hoje, o nome dela é Pijama Online. Porque, assim, logo no início, nós fomos buscar algo que a gente poderia tá colocando para vender pela internet, porque até então eu sempre trabalhei com comércio de moda e sempre em loja física, né? Sim. Então, assim, até que eu comecei a ter essa ideia, no fundo, quem trouxe essa ideia foi o meu filho, tá? E quanto tempo o e-commerce? Tem 12 anos. Caramba! São 12 anos. Bastante tempo. Então, assim, há 12 anos atrás era o início, né, das vendas online. Então, assim, estava começando a tecnologia surgir para isso. Então, foi quando meu filho, que já trabalhava num e-commerce de modas aqui de São Paulo, ele veio com essa ideia, porque a gente não montasse o nosso e-commerce, né? Então, aí foi quando surgiu, sabe, que eu comecei a pensar, de início eu pensei em trabalhar com a moda dentro da internet, mas a moda já era uma coisa que já estava sendo muito concorrida, né? Em cima, e assim, um produto também muito de moda, muita coisa assim que muda toda hora, né? Então, para ter um e-commerce, você tem que ter um estoque bom para poder atender o Brasil todo. Então, veio a ideia de eu trabalhar com os pijamas. Maravilha. E foi, assim, muito assertiva mesmo, sabe, Gal? Foi, assim, uma coisa... Daqui a pouco eu já quero saber mais. Guarda um pouquinho aí. Legal. E você, Gil? Quem é o Gil? Prazer estar aqui, Maria Gal. Uma honra estar também. A Pijamas.com, um nome fantástico. Eu tive o presente da vida de estar no comecinho da internet comercial. Na verdade, eu fui para Londres fazer um estudo. E um professor, nos meus estudos, fui ser garçom e estudar numa universidade lá. E falou assim, esse negócio de internet é uma onda passageira. Mas algo me dizia que não era passageiro, que essa onda veio para ficar. E quando eu voltei para o Brasil, eu vi que assim, quem trabalhava com internet cabia numa Kombi, literalmente. Mas era o começo dessas empresas que hoje... Isso já quando? Já 2000 para 2001, 99 para 2000, né? Comecinho dos anos 2000, Sim. Que viria a bolha, mas ali estava começando algumas empresas que viraram ícones ali, como até Mercado Livre, né? Que começaram ali tudo, né? Em escritórios pequenos ali na Vila Olímpia. E aí eu tive o prazer de trazer para o Brasil a primeira empresa de disparo de e-mail. E eu me lembro numa reunião, numa empresa bem grande, que ele falou assim, Gil, você é um visionário, você é um maluco, utopia. As pessoas nunca vão querer e-mails, elas querem receber cartas. E aí, o tempo provou que a gente estava correto, né? E não era uma empresa de spam, os e-mails incorretos. E aí hoje, a coisa foi evoluindo, eu fui acompanhando isso. Hoje... Você tem
Uma empresa de inteligência artificial e robô. Eu sou um roboticista. Nós implementamos robôs, especialmente robôs sociais e humanoides, em escolas, governos, empresas. A gente está vivendo uma era desse physical, que é a IA dentro dos robôs, não para tirar nossos empregos, mas para nos trazer nessa nova fase de uma alta velocidade entre seres humanos e as novas tecnologias. Gente, já deu para ver que a gente pode criar expectativas altas sobre o tema de hoje, né, com esse time. Mais uma vez, a GetNet trazendo aí o melhor conteúdo, assim como traz o melhor portfólio de serviços e equipamentos para o seu negócio físico e digital. Bom, você já pegou aí o papel e a caneta, né? Então, podemos começar, certo? Eu vou começar perguntando para a Bela. Como que a tecnologia tem influenciado para oportunidades para os empreendedores? Olha, a tecnologia é uma coisa assim louca, né? Porque cada dia aparecem coisas novas e a gente tem que sempre estar buscando essas coisas para poder estar evoluindo junto. Sim. Então, assim, eu falo que tudo começou com o Orkut, depois foi para Facebook, depois foi para Instagram, e cada Verdade. rede social que aparecia, existia aquele medo. Existia aquele medo das pessoas de e agora? Vai ser uma rede social apenas para fazer dancinha, para fazer gracinha? E as pessoas que foram espertas e pegaram essas redes sociais para poder dar início a um tipo de negócio que pudesse ganhar dinheiro em cima disso, foram as primeiras a fazerem sucesso, né? Sim. Eu tenho como exemplo o TikTok hoje, Quando saiu o TikTok, todo mundo ficou meio assustado com o TikTok, achou que o TikTok ia ser uma coisa para, assim, aparecer coisas banais, coisas bobas. Só dancinha, né? Isso, e você pode ver que tem gente hoje ganhando muito dinheiro em cima disso, porque, assim, logo que surgiu, pegou aquilo como uma oportunidade, né? Então, as oportunidades com a parte de tecnologia, com as redes sociais, hoje são muito grandes. É verdade. E você, Gil, o que é que você nos diz? Nós estamos num momento de inflexão. A gente está saindo do que é chamado da democracia das mídias sociais, que vem ali com TikTok, Orkut, tudo mais que tem, né, Kawaii, para uma nova era da inteligência artificial. Vou dar só um exemplo do que está acontecendo na China e deve estar chegando aqui. E aí a gente vai ter que utilizar essa tecnologia, que são os vídeos feitos de avatares de inteligência artificial, que vendem produtos chineses, mas em qualquer idioma e com qualquer sotaque. E aí o rosto humano, em média, ele tem 230 mudanças. Esses avatares já estão com 220. Então eles são o que eles chamam de live marketing e-commerce, que é um e-commerce que as pessoas ficam ali, eram seres humanos que ficavam ali 8 horas falando de um produto, e agora eles estão colocando avatares que falam português do Brasil e pode ter um sotaque baiano, pode ter um sotaque gaúcho, não importa. Né? Então, assim, como a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai... Isso também é um perigo, porque acaba tirando o emprego de pessoas, não é? Como que você vê isso? A questão de emprego nesse momento, sim, você retira, mas o que nós temos hoje é que de cada um emprego que se fecha, são 3 novos, quase 3 novos se abrindo. Ah, é? Qual é a discussão, Maria? Aqui a discussão é que a maioria dos empregos que estão abertos hoje são empregos que não preparamos as pessoas, e não são culpa das pessoas, para essa nova era. São empregos que exigem muito... nós estamos vivendo a era de ouro da inteligência artificial, mas também a era de ouro da criatividade. Aqueles artistas, aqueles empresários que colocarem a criatividade, que despertarem a curiosidade, vão navegar muito bem nessa era. Não existe máquina que vai substituir esse legado do que é humano, do que é o conceito do criativo. Então, a arte, né? O empresário, ele vai ter que ser uma mistura de gestor com artista, todos nós, o médico também. Então, isso, quem souber usar essa nova... foi o exemplo, né, que a Bel deu muito bem. Né? Ela teve que entrar no TikTok quando só tinha lá as pessoas bem mais novas que a nossa geração. Sim. Mas o experimentar é muito importante. E aí você está vendo artistas que estão no MoMA de Nova York, que saíram do interior da Turquia, e agora estão, né, numa das capitais do mundo. Então, essa explosão. Então, a gente sempre diz, se lá atrás falavam que o novo petróleo seriam os dados, agora o novo petróleo do século XXI é a criatividade e a curiosidade. Então, quanto que a gente está sendo criativo e curioso? Sim.
Agora, Gil, queria que você falasse um pouco para a gente como que a tecnologia desempenha um papel fundamental na construção de suas marcas pessoais, suas marcas empresariais. Como é que é isso? Nesse novo mundo, você tem as empresas, as pessoas agora, elas são a sua própria marca. Você tem pessoas que têm ali a sua microinfluência ou são grandes influenciadores que conseguem pautar a moda, que conseguem pautar, né, um processo de educação, de cursos. E mais do que isso, a sua loja agora, não importa o que você vende, fica aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. E agora com os tradutores simultâneos de inteligência artificial, a gente vai poder vender o nosso sabor brasileiro, digamos assim, para o mundo inteiro. Então alguém... É possível ter esse, como é que você falou? Como é? Tradução simultânea. Tradução simultânea? Sim, eu preparei lá no meu, não sei se, no meu Instagram 70 ferramentas, uma delas que traduz o seu site e o seu chatbot para mais de 120 idiomas, gratuito. Tem que experimentar, abre um bom vinho, vai experimentando. E aí se vai ter alguém da Rússia que fala assim, puxa, quero comprar algo que é muito brasileiro, vai poder comprar. Aí, claro, você tem que calcular bem a logística, mas aí... Maravilhoso. E você, Bela, o que é que você acha? Bem, eu acho que tem atrás de tudo isso, tem que ter o lado humanizado, tem que ter o atendimento humanizado também. A gente vai começar a sentir falta desse atendimento mais humanizado Sim, também, porque né? sente falta. Eu vejo lá pela minha loja. Nós somos assim, apesar de toda a tecnologia colocada dentro do nosso site, nós temos atendimento via chat, via WhatsApp, mas é muito importante você ver o que as pessoas gostam de falar com você mesmo, Sim. sabe? Falar com pessoas, não falar com robô. Às vezes você entra no site lá, você clica número 1 para tal, número 2 para Sim. isso, né? Então, aí acaba não resolvendo o que você precisa resolver. E nada como você ter o atendimento humanizado. Então, acho que uma coisa tem que estar sempre junta com a outra. A gente não pode esquecer o lado humano, né? É verdade. Fala, Gil. Você quer falar alguma coisa? Tô sentindo aí. Pode falar. Você não gostou muito, não, né? Não, adorei. Não, eu concordo plenamente. Tanto é que o reflexo disso agora é que está saindo, o que eles falavam, sai o B2C, que é as empresas falando com os consumidores, sai o B2B, que era o negócio de empresas com empresas, e agora lá fora está se usando human to human, que é os seres humanos conversando com os seres humanos. Ah, então. Né? Para alguns Uma tendência, assuntos, isso? uma tendência das 500 maiores empresas do mundo, né? A maioria já usa esse conceito de human to human. É uma empresa de petróleo, ela se coloca como somos especialistas em humanologia. Né? Esse projeto de petróleo? Que bacana. Você vê uma empresa gigante de aviação dizendo voamos ao lado da humanidade. Então, em tempos de muita processos artificiais, né, os melhores momentos da vida é quando a gente está desconectado, conversando aqui, um com o outro, com as pessoas que a gente gosta. Eu concordo plenamente. A gente vai ter que medir, né, e ter um bom senso de que horas é só tecnologia e que horas que é só que precisa desse contato humano. Então, tenho certeza que na hora que você vê ali todos os pijamas maravilhosos, eu entrei na sua loja, né? Tem horas que você tem que falar assim, mas esse daqui é melhor o algodão ou microfibra? Sim. E aí sempre é melhor um conselho humano, esse contato, que nunca vai ser substituído. Com certeza. Eu também concordo com você plenamente isso. Essa coisa, como você deu esse exemplo, nós estávamos conversando também sobre os pijamas, eu fui falar para você sobre a malha, como que é. O robô não vai conseguir te passar todas as informações detalhadamente da forma que a gente passa, né? Então, assim, eu acho, sim, que a tecnologia é muito legal. Eu acho que ela veio para ajudar muito, inclusive nessa parte de vendas online, né? Ajuda muito mesmo, tudo. Eu acho que... Mas ainda tem que existir, sim, o atendimento humano. E tem muita gente que tem medo dessa questão da tecnologia, né? Dos robôs dominarem o mundo, esse negócio da inteligência artificial. Como é que você vê isso, Gil? Olha, eu tive a honra de ter aulas com um dos que criaram o termo em 1955, inteligência artificial. Foi criado na década de 50? Isso, em 1955 foi falado a primeira vez inteligência artificial. E em 1956 se criou o primeiro documento acadêmico com o nome inteligência artificial. Antes se usava outros nomes, né? Eram vários nomes, e aí a comunidade científica adotou. E esse professor, né, que até o final da sua vida deu aula no MIT, Marvin Minsky, ele disse que foi um equívoco ter considerado o nome inteligência artificial, porque a inteligência humana tem
seis faces da inteligência, 6 tipos de inteligência, que a gente conhece 2 e Quais uma... são? As 6 eu não lembro exatamente o nome, mas as que a gente conhece com mais nitidez é a de adição e de abdução. E a inteligência artificial tem apenas uma. E a de adução, a gente só tem um leve entendimento de como ela funciona na nossa cabeça humana. Então, nunca a gente terá a singularidade. Tanto é que hoje, se você pegar as inteligências artificiais mais famosas, elas já têm mais parâmetros, que seria comparado com os neurônios, do que os neurônios humanos. Mas isso não significa que são mais inteligentes do que nós, porque elas vão, sim, substituir nós em tudo que é repetitivo. Isso é uma boa notícia, mas sempre nós seremos melhores em trabalhos, em relações que envolvem o se apaixonar, o gostar do que faz, o ser uma belíssima atriz e emocionar o seu público. Isso, posso te assegurar que, pelo menos pelos próximos 500 anos, não vai acontecer. Teve aí recentemente, inclusive, uma greve dos atores norte-americanos que fala exatamente sobre essa questão da inteligência artificial, né, para não substituir, né, os atores, né? É que ali, Maria Gal, tinha 2 impactos. O primeiro eram os roteiristas. Sim. E aí você tinha os roteiristas que ainda tinha aquela escola mais tradicional. E nem estou dizendo que alguma escola está certa ou errada, tá? Mas que demorava mais tempo para fazer um roteiro. E você tinha os jovens roteiristas que trabalhavam com as inteligências artificiais. Então a gente pega um recorte, Kasparov, que foi, né, um campeão mundial de xadrez, ele perdeu para uma inteligência artificial isso há mais de 25 anos. E ele disse sabiamente, eu não vou conseguir derrotar a máquina em raciocínio, mas se eu ficar com a estratégia e a máquina com o raciocínio, nós se tornamos imbatíveis. E o outro ponto, que aí eu concordo muito com o sindicato, eram os atores, né, que não seriam os protagonistas, eram os atores... qual é o nome mesmo desse ator? Figurantes. Os figurantes. Sim. Que aí os estúdios estavam gravando o figurante num chroma key, e aí ele podia colocar aquele figurante, né, num filme do Império Romano, depois num filme no espaço. Aí não era justo, porque te gravou uma vez e só te pagou uma vez e te colocou em 1000 filmes. Exatamente. Então, a gente tem esse debate ético de tudo. Mas eu acho que a gente vai ter que respeitar a nuance de cada ser humano. Vai ter seres humanos que vão entregar um belo de um livro, vai ter que demorar alguns anos. E outros que vão entregar um roteiro que é bem mais rápido. E aí são nuances. Para fazer a Fontana de Trevi, demorou quanto tempo? Não acho que a inteligência artificial aceleraria. Para fazer o Pelourinho, demora quanto tempo? É uma história, né? Sim. A história não dá para se apagar. Mas, Gil, a tecnologia está sempre em evolução, né? Como você falou. E a gente tem tecnologia para praticamente tudo hoje em dia. Mesmo com tanta demanda, quais são os desafios que esses empreendedores enfrentam na área? Investimento, burocracia, o quê? Primeiro desafio é todo dia ter tempo para estudar. Os empreendedores, pela natureza do empreendedorismo no mundo, especificamente no Brasil, eles têm o conceito da gestão do ai meu Deus, isso é para ontem. E isso faz mal, porque ele tem que cuidar do seu e-commerce, do seu negócio, tem que cuidar dos seus impostos, né? Mas ele tem que sobrar um tempo para ele estudar todo dia, que seja 15 minutos. Né, que seja escutar o nosso podcast, assistir nosso podcast, mas o estudar durante o dia, né, sem só ser utilitário, para aprender algo que vai aplicar no futuro é importante. Porque tem o mundo sempre mudou, mas nunca com tanta velocidade como agora. Sim. E aí o estudar é importante. Só que no dia a dia, a hora que a gente vê, acabou o dia, acabou o mês, acabou o ano, e aí a gente continua fazendo a mesma coisa. Então é importante, né, ter a sua gestão do dia a dia, mas gestão do futuro e da inovação. E eu acho que o outro ponto não se preocupem com as tecnologias. Todo dia tem uma ferramenta nova. Se preocupem assim, eu preciso de uma tecnologia para resolver este problema. Depois você escolhe a ferramenta. Então não sejam ferramenteiros, sejam estrategistas. Olha. Boas dicas? Gostei dessa frase, hein? Vou até memorizar aqui. Os desafios, assim, eu acho que, lógico, eu falo que para mim é um desafio muito maior, né, Gal? Na minha idade, eu ter que estar me interagindo dentro de tudo isso é muito complicado, porque eu não tenho um conhecimento e nem tenho mais
assim, como aprender tanto, mas a gente tem que estar sempre em cima, né? Então, assim, como Como que o você Gil faz? falou, a gente ferramentas, aparecem novas ferramentas todos os dias. Então, hoje existem empresas, muitas empresas, que te ajudam nessa parte, né? São Sim. empresas especializadas para cada processo dentro de um e-commerce, então, num carrinho de compra ou de como você fazer a divulgação do seu negócio, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode ter medo. A gente tem que entrar com vontade e acreditar que vai dar certo. E hoje tem empresas grandes que ajudam muito a gente nessa parte. E Sim. você conversando, assim, às vezes você num suporte que você conversa com uma pessoa de um suporte de um sistema, por exemplo, ele te passa tantas informações que você vai conhecendo. Chega a ponto de você não precisar mais de usar aquele suporte, porque você já tem ideia do que você está mexendo, de como que aquilo tudo funciona, sabe? Então o desafio é grande, principalmente na minha idade. Mas é aí que tá, Bela. Quais são as ações que você aconselha para lidar com todos esses desafios? Não ter medo. Eu Não ter acho medo? que primeiro passo é assim, você não ter medo, você ir para frente e assim, é que eu falo, você tem que ter vontade, muita força de vontade, né? Porque se você não tiver essa vontade, você não consegue. E nada é difícil, né? Assim, a gente às vezes coloca as coisas como um bicho de sete cabeças, vai, mas não é um bicho de sete cabeças. A tecnologia, ela assim, dependendo do ponto que você pega ela, você consegue ir acompanhando. A cada passo, a cada inovação, você vai acompanhando. Eu vejo isso por mim, com toda a dificuldade que eu pensei lá no início que eu ia ter. Como é que foi com você? Porque aí seu filho falou, ai, vamos ter um e-commerce. E aí você já sabia Sim, alguma coisa de e-commerce? não, eu não Não. tinha Como é que foi conhecimento para você nenhum. lidar com esse Olha, foi início? bacana, porque foi assim, ele já tinha conhecimento, então ele veio me trazendo a ideia Você que foi ele aprendendo tinha. com ele? E eu fui aprendendo com ele. E aí você vai vendo qual é a diferença de você ter uma loja física, feita tudo manualmente, até então era tudo assim, era um livro caixa, Sim. era um livro de estoque, as coisas eram contadas tudo assim, tudo manualmente. E daí você vai vendo a facilidade que a tecnologia te traz. Né? Então, hoje, um sistema, você tem um ERP que acaba integrando o seu estoque da loja física com o estoque do e-commerce. Então, tudo isso começou a ajudar a gente, porque a gente tinha vários problemas antes de começar com o e-commerce. Nós tínhamos problemas assim de, vamos supor, vendi na loja física e saiu na internet um mesmo produto. Aí eu tinha que estar me desculpando com o cliente porque o estoque não era integrado. Até que então a gente começou a buscar plataformas que conseguissem integrar o estoque para a gente. Sim. Daí você vê que quando você tem, vai toda a parte de site que faz a compra, você vai lá fazer o pagamento na maquininha, e tudo isso já caía tudo direto no sistema. Então tudo começou a ficar mais fácil, né? Você começou a ver a coisa de forma diferente. Foi quando eu comecei a gostar, né? Aprendi a gostar daquilo. Você fez curso de tecnologia? Não, não cheguei a fazer Leu cursos. livros? Mas assim, eu consegui ler bastante. E é como eu estou te falando, dentro desses sistemas existe o suporte, né? E ainda eu Sim. brincava muito, que eu falava, gente, vocês estão falando com uma pessoa idosa e loira. Porque realmente eu tinha dificuldade, não tem como falar que não, Sim. né? Mas assim, eu fui aos poucos conseguindo, sabe? A cada passo, a cada ferramenta, a aprender a mexer com cada uma. E hoje, Sim. assim, eu consigo tocar bem. Meu filho, lógico, ele está sempre do meu lado, me acompanhando, mas se também não tiver, eu consigo fazer boa parte. Muito bom. E você, Gil, o que é que você acha? Que ações que podem ser feitas? Olha, eu vou complementar. Eu tive uma aluna no MBA, que ela era uma pessoa já quase septuagenária, e ela fazia um MBA presencial. E ela tinha uma empresa de anilhas, ela já tinha, era familiar, já tinha passado, ela ficava só no conselho. E era anilhas para marcar, para monitorar bois, porquinhos, né? Sim. E ela assistindo a aula, ela teve a ideia assim, e se eu fizesse uma anilha que fosse um IoT, Internet das Coisas, com inteligência artificial, para monitorar pássaros que estão em extinção? E ela não tinha ideia de como fazer o algoritmo, mas ela teve a ideia. Sim. E aí ela tinha contato no IBAMA. E aí ela foi até o IBAMA. Hoje, essa senhora chama Rosina, ela ganhou quase todos os prêmios globais de IA para a natureza. No mundo inteiro foi receber prêmio mundial. Por essa parceria que ela fez, que ela doou as anilhas, né?
ela não sabe como programou, mas ela teve a grande ideia. Sim. Eu acho que a Bel falou muito claramente, assim, não ter medo, né? Não precisa saber o algoritmo hoje. Tem muita coisa que a gente não tem, a gente sabe o que está por trás, mas você não decora o algoritmo, mas as grandes ideias é que valem muito no tempo atual. Eu acho que traz um pouquinho do que a Isabel falou, que ser jovem hoje não tem nada a ver com a idade, tem a ver com quando você encara as mudanças. E a Rosina e a Bel acho que é o exemplo disso. Então, não ter medo, estudar durante toda a vida e percebam que, assim, no início tudo é muito complexo, mas quem está criando está fazendo algo que seja para ser utilizado por uma criança de 8 anos ou por alguém de 99 anos. Então, a ideia é sempre democratizar o uso disso. E cada dia mais vai ficar mais democrático. O exemplo disso é programação. Você já tem algumas inteligências artificiais que faz um aplicativo em 5 minutos. É mesmo? Você pegar ali Codex, tem um monte. Eu fiz lá um paper, tá no meu Instagram, tá lá assim, parte de programação. É a primeira vez na história recente que os programadores vão enfrentar um pouquinho de desemprego tecnológico. Isso é bom, Gal, porque a gente dependia muito deles, dos programadores, então nada contra os programadores, mas a gente ficava aí tem que ter alguém para poder ensinar isso para a inteligência artificial, né? Ia criar uma outra profissão, né? Então, mas aí o ensinar, além de ter esses que são aqueles que fazem os prompts, que também ensinam as máquinas, mas para você conversar com essa ferramenta em voz, você fala assim, eu queria um aplicativo que quando na minha loja de e-commerce tivesse frio, mostrasse pijamas de flanela. Estou dando aqui exemplo. Sim. O que conta é a grande conversa que você tem. Antes da inteligência artificial era assim, aprenda a fazer boas perguntas para a internet. E agora aprenda a conversar com as máquinas. Quanto mais você tiver repertório cultural, quanto mais você tiver experiência, você sabe conversar mais com as máquinas. Então, você fala assim, eu quero criar algo que seja... Percebe a mudança que tem? E aí, o ter experiência de vida te trouxe um grande diferencial nessa nova era. Porque antes eram perguntas boas. Então, eu acho que esses conceitos de ser jovem... Claro que se a gente fosse crianças hoje, bebezinhos, nossos pais iam falar assim, eles são gênios. Como a gente foi quando a gente nasceu, talvez com o cubo mágico, com o Atari, não sei qual era as maquininhas tecnológicas. Porque toda criança ela é muito genial com a tecnologia. Então, assim, a tecnologia é o de menos agora, porque ela está ficando cada vez mais invisível e cada vez mais fácil. É que, na verdade, hoje as crianças já nascem, já nascem fazendo assim, né? Já nascem ali, né? Então, eu acho assim que vai ser tudo muito mais fácil. É que eu falo, para a minha geração, tudo é muito mais difícil. Sim. Com certeza, tudo fica mais difícil. Para mim também já é. Então, você imagina para mim. Então, assim, eu acho que daqui para frente, a tecnologia é o que vai tomar conta do mundo. Não vai ter outra opção, né? Mas, assim, eu penso que da minha geração é muito legal também você saber que você passou por todo aquele processo que não existia tecnologia. Então, tem coisas pequenas, às vezes, que você começa a olhar para trás e você fala, poxa, que bacana, era desse jeito. E olha como hoje está. Sim. Né? E aí a gente fica pensando também, até que ponto a tecnologia vai fazer tudo, né? Porque está fazendo tudo já. Você vê até os robôs, igual você estava falando, né? Já está tomando conta. Então, assim, é uma coisa interessante, mas é complicado mesmo. Eu acho que para minha geração eu fico meio aqui perdida. Às vezes, ele mesmo conversando, falando as coisas aí, eu fico ouvindo e falo, olha só, a que ponto estamos chegando, né? Mas olha, parafraseando uma pessoa aqui do Brasil, quem não estiver se sentindo um dinossauro apavorado nesses tempos, não está vivendo a vida atualmente. Todo mundo está se sentindo. Você não, porque você é super expert. Também, não, eu também. Às vezes a gente vê coisas que você fala assim, puxa, não é possível que a gente está nessa evolução. E assim, quando eu encontro meus pares em universidades fora, eles também falam isso. Porque são tecnologias que começaram há 40 anos atrás, que começam a impactar a gente agora. Sim. Mas a gente não tinha percebido que foi tão rápido, que já está disponível. Sim. E aí o maior debate agora é ético. Né? A gente está no limiar de pessoas que vão viver 200 anos com muita qualidade de vida e outras que, infelizmente, vão falecer com 4 anos de idade de malária. É justo isso? Né? Verdade. Vamos falar do conceito de trabalho. Todo trabalho é nobre, mas é justo que pessoas recolham papéis higiênicos usados de outras pessoas? Nosso desafio é ajudar essas pessoas que elas tenham trabalhos mais dignos.
né? Não, desculpa, outros trabalhos, porque Sim. todo trabalho é digno. Sim. Mas a gente não precisa de trabalhos que são repetitivos. Sim. A gente tem que ajudar todos isso. Sim, Que foi um trabalho que minha mãe fez lá quando ela veio para São Paulo, né? Da limpeza, que é nobre. Imagina se não tivesse essas pessoas, quantas doenças a gente teria, Sim. né? Mas chegou a hora da gente substituir. Porque o trabalho que dá satisfação é o trabalho que mexe com a sua mente, com as suas emoções. E tem alguns trabalhos que não mexem, o trabalho repetitivo, né? Eu trabalhei num projeto de automação que era a pessoa que pegava os ovos, né, nas grandes aviculturas e colocava aonde ele seria ali incubado, né, nas incubadoras. Era um trabalho manual. Vocês têm ideia de como que ficava a cabeça dessas pessoas, a saúde mental delas? Vamos pegar alguém próximo aqui, né? Tem o metrô. A maioria dos metrôs hoje não tem mais o maquinista, mas o maquinista de algumas linhas, ele passa a grande parte do tempo embaixo da terra, num túnel, e ele aperta só 2, 3 botões por cada estação. Aquilo mexe com a saúde mental das pessoas. Então a gente vai ter que pensar em trabalhos que... Agora, o que acontece é uma inflexão. Não sei, eu fico em dúvida. Não pode ter gente que goste também? Não. Claro que não, porque isso também é uma generalização, né? Não, sempre há exceção para provar a regra. Mas se você pegar a mediana, a maioria das pessoas não gostam desse tipo de trabalho repetitivo. Isso sempre vai ter alguém, sempre nada é a generalização. Mas vamos pegar um exemplo que está acontecendo muito no e-commerce. Fazer compra no supermercado, para a grande maioria das pessoas, é um ato meio chato. Porque você tem que encher o carrinho no supermercado, aí você esvazia no caixa. Mas meu marido não é. Ele gosta de ir para o supermercado, gosta de escolher lá pessoalmente, sabe? É que talvez ele seja a exceção para provar a regra, mas os dados que nós temos Verdade. é que esse conceito de fazer compra, eu sou uma ele pessoa tem ficado bem adepta a essa comprar hoje ir no mercado. De ir lá pessoalmente. Não, eu gosto de comprar tudo pela internet. Hoje, assim, para mim foi a melhor coisa que aconteceu, foi poder fazer compras dentro do mercado pela internet. Eu acho muito mais fácil, você não tem... O tempo que você economiza... Sim, né? eu gosto também. Você economiza tempo, você economiza o risco de você estar na rua, estar no estacionamento do supermercado e ser assaltada. Então, assim, você começa a colocar vários pontos. E entrega lá na sua casa, você já pagou tudo. É só entregar, você não tem nem o trabalho de ir lá fazer o pagamento na porta para o entregador. Eu amei isso, para mim está sendo maravilhoso. Claro que tem umas dualidades. Por exemplo, na Europa, agora uma grande rede de supermercado que estava colocando só aqueles autopagamentos, começou a entender que existia um grupo de pessoas que ir no supermercado era um ato social. Sim, com certeza. Até uma terapia, né? E aí eles voltaram com caixas, que eram caixas que estava bem claro ali. Esse caixa aqui, que ele é aquela bem coisa lento. Da humanização, né? Isso, ele fala assim, ele é bem lento e aqui você pode conversar com os caixas. Então, meu pai, né, que já partiu, mas ele gostava de ir no supermercado todo dia, ele não era só para comprar algo e ver o preço, ele gostava de conversar com o caixa. Sim. Então, você tem essas dualidades, é uma era de dualidades, entendeu? Mas eu concordo que a gente não pode generalizar. Mas na mediana... mas eu acho que essa coisa de ir no mercado e conversar com caixa são pessoas realmente de gerações anteriores, não assim, sei, né? Não. Mais antigas. Você não acha isso? Não acho, não. Tem muita gente jovem também. Imagina, eu falo que assim. gosta mesmo, sabe? Gosta de vejo... escolher pessoalmente, gosta de... Porque é isso também, essa parte da socialização é extremamente importante para a gente. Sim, sem dúvida. Né? Extremamente importante. Sem dúvida. Eu acho que depende do seu momento de vida. Se você estiver sem agenda, você vai querer pedir. Sim. Se você está com um pouquinho mais de tempo e talvez você tenha uma formação econômica, você quer... Outro dia eu estava fora do Brasil e eu vi um robô ia entregar, parece que ia entregar alguma coisa. Eu estava lá nos Estados Unidos, ia entregar em algum lugar. Isso é o quê? Que tipo de robô é? A gente não tem isso ainda no Brasil, né? Já tem alguns testes, já começaram a rodar aqui. É que você, para rodar esses robôs, você precisa de um 5G muito apurado na cidade. E ainda a gente não está com esse 5G na cidade. Isso ainda, né? Então, por isso que a gente não teria os carros autônomos rodando tanto aqui. Tocaria muitos sensores, mas é porque a gente tem, aqui no Brasil, numa cidade que ela é muito do mundo das confecções, as dualidades como elas estão, Maria Gal. A profissão de costureira, ela era uma profissão que desde a época feudal era geracional. Passava de vó para mãe e assim ia passando.
E nessa cidade, que é uma cidade muito de confecções, não tem mais, tem pouquíssimas costureiras. Ah, é? E as mais jovens estão fazendo faculdade, não querem ter essa profissão. E aí o que eles estão fazendo? Estão trazendo máquinas de costuras com inteligência artificial. Ah, Né? existe isso? Já existe isso e é muito acelerado. Aí o sindicato foi lá e reclamou, fez uma manifestação e tal. E aí fizeram uma reunião e falou assim, mas a gente não tem pessoas que querem trabalhar. Só que ao mesmo tempo, o grupo mais rico, né, o grupo que é dono das grandes marcas francesas de moda, criou uma maison em Paris com super infraestrutura para desenvolver profissões de costureira, alfaiate, relojoeiros, todas essas profissões que são manuais. Sim. Porque para a moda, a moda mais cara, é importante uma bolsa feita à mão, o toque humano. Então são dualidades, percebe? Sim. Para algum tipo de produção que precisa muita produção, Escala. você vai ter talvez uma máquina de costura totalmente autônoma. Para algo que é uma alta costura, você vai precisar daquele toque humano, que foi de gerações para gerações, que tem o aprender, a delicadeza. Né? O caro é o que é exclusivo, e o exclusivo, às vezes, alguém que fez e que foi passado. Então, eu concordo, tem um mundo de dualidades aí. Sim. Bom, a GetNet investe em tecnologia em tudo que faz. Um exemplo é a gestão de vendas, uma solução que acompanha o dia a dia do empreendedor em tempo real pelo celular, gente. Com a gestão de vendas, o empreendedor pode fazer abertura e fechamento de caixas em segundos, por exemplo, relatórios detalhados das vendas, busca rápida de produtos em estoque, catálogo de entrada e saída, notificação de valores que entram no caixa, tudo na maquininha. Ou seja, o empreendedor nem precisa estar no estabelecimento fisicamente. É como se o sistema tivesse o tempo todo ali, de olho, acompanhando tudo. Esse é apenas um exemplo de como a tecnologia pode ser parceira em vários modelos de empreendedorismo. Agora, eu queria saber de vocês dois o seguinte: além desse acompanhamento em tempo real e equipamentos mais completos, quais as tecnologias que são indispensáveis na vida de qualquer empreendedor, na opinião de vocês? E também o que não pode faltar em termos de sistemas, de equipamentos e tendências para o sucesso de um negócio? Bela primeiro. Olha, já vou ser direta, assim, na verdade, a tecnologia, eu vou falar dentro do meu negócio, tá? Que no caso do meu site, eu tenho um site que eu vendo pijamas. Sim. Para mim, abastecer esse site, eu preciso de uma boa imagem, eu preciso de uma boa descrição, eu preciso de colocar tudo de acordo com o que o cliente realmente vai precisar, informações sobre o produto. Mas, assim, não adianta a pessoa chegar lá, Gal, escolher o produto, ver a informação, a descrição está perfeita, está tudo muito lindo, perfeito, e quando chegar na hora, entrou no carrinho e chegar no pagamento. Se você não tiver uma empresa adquirente realmente que seja perfeita, que na hora do pagamento, ele efetue esse pagamento, todos os gastos que você teve para cima foram perdidos. Então, assim, a essencial mesmo é você ter um adquirente muito bom que, na hora de finalizar o pagamento, você consiga finalizar sem ter nenhum tipo de problema. Sabe, no caso, seria fazer o pagamento através de cartão de crédito ou Sim. através de Pix. Se você não tiver aquele adquirente bom que te dá realmente um Chama respaldo. adquirente o nome? É adquirente. Essas maquininhas são empresas adquirentes, né? Sim. São as empresas, no caso da GetNet, é uma empresa adquirente que, no caso, se você não tiver ela dentro do seu site, de forma que o cliente, no final, vai lá e faça o pagamento, todos os gastos que você foi perdido. Então, eu acho assim, essencial você ter o pagamento funcionando adequadamente para que tudo corra bem, né? Perfeito. Então, é essencial a maquininha, sim. E você? O que você acha? Acho que a Isabela foi no ponto. Quando a tecnologia vira um problema, a pessoa abandona o carrinho. Sim. Então, tá ali com um parceiro que te dá esse respaldo, que te dá todos os dados, te transforma no quê? Num nômade digital. Então, você pode fechar e abrir sua loja de qualquer parte do Brasil e do mundo. Sim. E aí eu acho que vai no ponto, se eu pudesse dar uma dica, não seria de tecnologia. Para ser um bom empreendedor hoje, a gente tem que voltar na Grécia Antiga. Corpo são, mente sã e alma sã. Tá dando tempo da gente cuidar disso?
Ó, muito bom. O que você achou disso que ele falou? Pois é, eu achei que ele está certíssimo, eu concordo com Eu achei ele. que ele ia passar aqui uma coisa super. É, Viu? ele é totalmente tecnológico, Gal. Mas você sabe que as pessoas acham que eu sou muito tecnológico? Aí você é? É, com Mas, por exemplo, eu tô certeza. com muita tosse aqui, até peço desculpa, porque eu tenho gatinhos. Porque eu acho que, apesar dos robôs, os gatinhos são os gatinhos, Com né? certeza. E aí tem uma que gosta de dormir na minha cabeça, ela me deixa com alergia. Então esse toque humano a gente não pode esquecer, né? Sim, não tenha dúvida, não Com pode certeza. mesmo. E, Isabela, como vocês usam a tecnologia para identificar, por exemplo, oportunidades de diversificar os produtos no seu e-commerce? Como é que é isso? Poxa, a gente hoje tem muitos, né? Hoje, Vocês assim, têm quantos produtos? nós, quantos produtos? Poxa, não sei te falar exatamente. A gente tem mais de 3, 4 mil produtos dentro do site. Sim. E assim, são variedades de produtos, né? De pijamas, de estilos de pijamas. A gente atende desde o infantil até o adulto, o plus size também. Então, uma variedade muito grande. E assim, a tecnologia ajuda muito na questão assim, de você buscar parceiros novos para poder estar trabalhando, né? Hoje, a maioria dos fornecedores são distantes, não são de São Paulo. Então, assim, ajuda no caso de a gente muitas vezes conhece uma coleção através de uma live. Então, às vezes você não precisa estar lá presente. Através de uma live você consegue fazer os seus pedidos, as suas compras, sabe? Até mesmo, apesar que eu gosto muito de conhecer o produto, e quando eu vou conhecer o produto, eu gosto de ir até a fábrica, para ver exatamente o produto que eu estou comprando, o produto que eu vou oferecer para o meu cliente, né? Sim. Mas as lives ajudam muito, o WhatsApp ajuda muito você a resolver os problemas com seus fornecedores, com os seus clientes, então nem se fala, né? Então, assim, eu acho que essa parte é muito, assim, válida para a gente, sabe? Eu acho que sem isso a gente hoje não conseguiria tocar o nosso negócio, de forma alguma. Eu acho que é muito importante ter todas essas ferramentas que hoje a gente tem com facilidade. Vocês não trabalham com algum tipo de tecnologia que possa, por exemplo, identificar, ah, eu acho que o público agora está querendo mais esse tipo de pijama, ou tem alguma coisa nesse sentido? Então, nós somos assim, hoje nós temos assim a base de dados dos nossos clientes, né? Então, assim, a gente chama de CRM, que é uma Sim. base que acontece? Essa base ela consegue buscar o que o meu cliente comprou a primeira vez comigo e o que eu vou poder oferecer para ele na próxima compra dele. Sim. Então, assim, eu quero. Vou dar um exemplo. Vai uma pessoa que está grávida e vai comprar um pijama de gestante na minha loja. Eu sei que daqui a um ano não vai ser esse produto que eu vou lá oferecer para ela. Eu vou oferecer pijamas femininos e infantis também. Então, assim, todas essas bases ajudam muito a gente a atender. Né? E assim, a gente tem o Google não podemos deixar ele de fora, porque Com assim, certeza. também ajuda a gente a atender os públicos que a gente realmente precisa atender. Eu quero atender o público do Alphaville, por exemplo. Então, assim, a gente vai lá, faz todo o planejamento dentro do Google e ele vai atingir o público do Alphaville. Sim. Sabe? Então, assim, eu acho muito válido. É uma coisa, assim, muito ampla, né, Gal? Eu acho que a tecnologia é muito ampla. Então, você consegue ter vários resultados usando ela. Bom, para a gente finalizar, deixem aqui, por favor, as principais dicas práticas para os empreendedores que querem entrar nesse ramo de tecnologia. Por onde começar? O que é que podem esperar desse mercado no futuro? Começando por você, Gil. Puxa, Gal, é um momento fantástico da humanidade. Daqui a pouco a gente vai perceber que não importa que local que você esteja, mas se você tiver um bom produto, uma boa ideia, vai ter alguém do outro lado do mundo que vai querer comprar. Então aproveite essa era de ouro do empreendedorismo. Bem-vindos ao final da era da informação e à era do conhecimento global. Tudo que você quiser saber o que está acontecendo do outro lado do mundo está disponível. Então isso te traz novas tendências, novos produtos. Para quem gosta de estudar, não é porque eu sou um professor, mas é um momento fantástico. Então, estudar, o empreender, né? Já falamos aqui, o não ter medo, né? E eu acho que uma das qualidades dessa nova era, vivemos a transparência radical. Então, a honestidade é algo que é intrínseco dos seres humanos. A gente vai cometer erros, às vezes demorou um pouquinho para entregar, então peça desculpas primeiro, né? E é uma evolução que todos nós estamos passando, tempos fantásticos, e como última pimentinha, o que a supercomputação e a inteligência artificial está nos trazendo é de descobertas do invisível.
A gente vai começar a entender sobre coisas que era só do melhor da humanidade, que agora a ciência está provando. Sobre outros mundos, sobre Deus, coisas fantásticas, mas isso fica para um outro podcast. A ciência está provando Deus? É isso que você está falando? A inteligência artificial? Ainda não está provando, mas as evidências científicas... Deixa eu colocar de uma outra maneira. Com a supercomputação, por exemplo, o supercomputador mais avançado do mundo, ele tem o tamanho de 2 quadras de tênis. E com esses supercálculos, a gente começa já a ter evidências científicas de quando perguntaram para Rodin, né, o artista, se ele acreditava em Deus, ele falou assim, eu não acredito, eu sei. Eu, como cientista, sempre soube. E agora a gente começa a enxergar algo que eu chamo de Deus, que Rodin chamava, e pode ter outras designações. A gente começa a entender agora, quando perguntaram para Carl Sagan se ele acreditava que existia vida inteligente fora do planeta Terra. Ele, na década de 80, sabiamente disse assim, será um grande desperdício entre quinquilhões de corpos celestes ter vida inteligente apenas no pálido ponto azul. E o que está nos revelando agora não é mais a aldeia global, é a aldeia cósmica. Então, serão tempos de turbulência, mas tempos dos otimistas racionais baseados em dados. No futuro, vai sobrar mais tempo para a gente se encontrar mais, usar pijamas fantásticos e ser mais humana. Muito bom. Esse homem é uma inteligência artificial. Ser humano? Ai, olha, a minha dica é assim, não tenha medo, né? Que eu acho que isso você não pode ter nunca. E assim, para quem está iniciando, principalmente dentro da minha área, ir assim, devagar, sabe? Não tenha pressa de já abrir um site, já contratar uma plataforma para você fazer o seu site. Comece devagar. Hoje em dia, as pessoas começam muito vendendo pelo Instagram, pelo Facebook. Sim. Então, eu acho que já é um início. Mas, assim, o início ainda maior, para quem quer entender de como é vender por um site, é você poder entrar numa empresa igual ao Mercado Livre. Você, quando coloca um produto no Mercado Livre, ali vai dar um início muito grande de como é vender pela internet. Porque ali você tem que fazer as imagens, você tem que colocar as imagens, você Sim. tem que fazer a descrição do produto. Enfim, você tem que abastecer tudo que você está vendendo dentro daquela plataforma. Então, eu acho assim, já é um início muito grande para quem realmente quer aprender e ter conhecimento de como é vender online. Então, a minha dica é essa. Comece devagar, com calma, não tenha pressa, porque tudo vai chegar no seu tempo certo. Com certeza. E quem quiser contactar vocês, como é que é? O site, Instagram? Olha, o meu site é pijamaonline.com.br, o Instagram é @pijamaonline. E você, Gil? O site da empresa é 5era.com, o meu é gilgiardelli.com.br, e aí no Instagram, no LinkedIn, Gil Giardelli, e ali tem bastante dica, eu compartilho uma série de conceitos, enfim, siga um professor lá, bacana. Tempos das mídias sociais, né? Com certeza, eu vou seguir. Eu seguir. Eu que adoro também. Ó, e o meu é Maria Gal Real, me sigam também, tá? Bom, gente, até eu vou sair daqui cheia de insights sobre esse tema. Mas é bom a gente recapitular, né? Vamos recapitular aqui palavras, frases, chaves que a gente falou. Você falou de uma coisa que eu acho muito importante, que é debate ético, por exemplo. Debate ético está no centro de tudo. Sim. Se a gente não souber, não existe tecnologia boa ou má. Existe como nós utilizamos ela. E se a gente utilizar com a ética e compartilhar com todos, a gente vai ter um mundo fabuloso à nossa frente. Sim. E você, Bela? Eu falo do atendimento humanizado, que ainda tem que ser uma coisa que as pessoas têm que saber que tem que existir isso. Apesar de toda a tecnologia, o atendimento humanizado, ele é muito importante para todos nós, com certeza. Não só na questão de você estar fazendo isso através de uma negociação ou mesmo pessoal, no caso, não só profissional, mas também como pessoal. Eu acho muito importante. E eu quero agradecer aos nossos convidados por compartilharem aqui suas trajetórias conosco hoje. E a você também, ouvinte. Foi uma honra trazer esse episódio tão enriquecedor para o seu negócio de sucesso. Então, se inscreva, avalie, comente, porque juntos a gente vai construir uma rede de empreendedores, mas aqui é a chave para o futuro. Até o próximo episódio.